Roda de conversa, né? Essa semana de perspectivas. Mas o mais divertido é o intervalo. O intervalo é divertido, né, Matheus? É. Mas olha, vamos retomar, voltando à questão do Lula recebendo o título, né? A gente vai comentar cada um aqui o que cada um considera, né, a importância que a gente dá a essa situação, né? Onde a gente tem, já li aqui na parte anterior do programa, eu já li a Matéria do Le Figaro. Le Figaro, né? E mais vários programas foram feitos essa semana, né? Enumerando os personagens que receberam os títulos de cidadão de honra de Paris, em relação também à questão do título da paz, né? O título da ONU, o título Nobel da Paz. Nobel da Paz, né? Eu só acho que esse título que Lula recebe de cidadão honorário de Paris, eu acho que no verso dele, pela contundência aí do Le Figaro, o verso do título devia ser: e fica proibido de juízes, desembargadores e procuradores da República de entrar em Paris. Aí fecharia. Estou com medo deles tirarem o título de Lula, pegar ele lá na cadeia e pegar o título. Roubar o título dele. Roubar o título. O desespero é muito grande, né? Porque você vê personagens como Fernando Henrique, o próprio Bolsonaro, né? O Moro, todos esses que tramaram contra Conspiraram. conspiraram, golpearam, criaram justamente Esse Estado policialesco, Como é que jurídico policialesco e com apoio do parlamento, né? Criaram toda essa situação que levaram Bolsonaro à presidência da República. E mais, né? Vantor? Sim. Como todo o processo que hoje, o que é que tem que se apurar? Com a falência da Odebrecht, com Danos colaterais. com essas arrecadações que foram feitas, que o Dallagnol tentou abrir um estado paralelo para ele, né? Dallagnol e a sua... É uma república paralela. Queriam fazer um processo, né? Criar um partido, né? Para desenvolver justamente... Um partido, um judiciário, uma procuradoria. Eu só uma penso estrutura completa. como Lula disse. Eu escutei Lula dizer uma vez numa das entrevistas: tá do lado de Bolsonaro, vá atrás que é bandido. E o Dallagnol, olha a origem da família dele. A família dele recebeu as terras, a maioria por grilagem, a maioria na época do regime militar. O próprio Dallagnol passou no concurso para procurador e não podia, porque não tinha tido um ano. E o pai dele enrolou e depois, quando estava perto de um ano, entrou na justiça. Por isso que eu digo, essas maracutaias que essa justiça burguesa faz só para defender os burgueses e para prejudicar os pobres, né? Para prejudicar os pobres, é visível, né? É visível por isso que eu fico muito sem acreditar nessa questão desse Supremo. Se eles estavam tudo acoloiado, tudo sabendo, aí agora eles vão votar assumindo? Acho que não. Esse pessoal de toga é os golpistas mais perigosos que tem, o golpe e o poder na justiça. Porque eles quem estão com a lei, né? Eles quem estão com a lei. Então é uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas falando a questão do prêmio de Lula, é uma coisa assim que dá até vontade de rir, né? Teve até, eu não sei se foi um deputado, quem foi que disse, mas Paris é uma cidade tão suja, tão feia,
e agora vai dar um Foi prêmio. um deputado do PSL, né? Uma cidade tão PSL. feia, a cidade Luz, a cidade Tentou- tão feia. Só perde para Pocinhos, né? É. Luiz. A cidade Luz, a cidade tão feia, cheia de lixo, e agora deu um prêmio a um presidiário. Aí agora só falta isso aí dizer assim, mas Harvard é uma universidade mobral, uma universidade de boa, afinal de contas. Por quê? Por mais que eles devem não dormir, né, de ódio, porque o deputado, o ex-deputado, né, do PSOL, o Jean, era professor de Harvard. Chupa essa, governador do Rio de Janeiro, que falseou botando que tinha feito mestrado. Chupa essa, filho de Bolsonaro, que fica mentiu agora, né? Que mentiu agora. lambendo bota dos americanos. Jean Willis tá lá. Que mentiu agora. Essa né? cuspida ainda é maior do que aquela que ele deu. Toma lá essa cuspida na E que cara mentiu de vocês. agora, né, professor? Comenta aí, que mentiu a questão da Disney pro Rio de Sim, Janeiro. o governador do Rio de Janeiro, né? Foi para a imprensa dizer que estava olhando um terreno porque a Disney ia para fazer um parque no Rio de Janeiro. Eu acho que esse pessoal, eles são muito, eu não sei, é uma coisa até difícil de você combater umas pessoas, uns lunáticos, porque eles são lunáticos. Que é que ela achava que ninguém ia descobrir, que o Brasil tem, é uma cidade que ninguém vai nem informar o que está sendo falado. Em menos de 2 ou 3 horas, a direção da Disney desmentiu esse assassino de criança, né? Esse assassino que é o governador do Rio de Janeiro. Após Prêmio Paris, cresce a campanha de Nobel da Paz para Lula. E olha que interessante, é agora no dia 11 de outubro. Eu não estava nem sabendo, ó. 11 de outubro agora, nós vamos ter a decisão, né, sobre o Prêmio Nobel da Paz. E esse prêmio que o Lula ganha agora, dado pela Prefeitura de Paris, Turbina, né? Concede o título de cidadão honorário a Lula. Internautas começam nova campanha nas redes sociais para pedir indicação do ex-presidente a Prêmio Nobel da Paz. Será divulgado 11 de outubro. A Paraíba, aqui em João Pessoa, os vereadores tentaram dar o título de cidadão pessoense a Bolsonaro. E caiu. Ele não vai receber esse prêmio aqui. Aí o Lula ganha de Paris, né? De Paris. Com todo respeito a João Pessoa. Não, mas é Câmara, fora do Brasil, né? né? É o problema da Câmara. Mas Conceição e Lula, Conceição e Vator, me diga. Eu quase chamei tudo de Lula. Vator e Lula, me diga. Há uma discussão que esses prêmios, né, eles são direcionados, tal, que eles estão... quem quer denigrir de certa forma e quem tem dúvidas em relação ao processo de escolha, né? Eu considero assim, com esse sinal de Paris, porque eu acho que esses prêmios, essas estruturas, são mais dominados pelas estruturas capitalistas que querem um estado mais de bem-estar social, os europeus, do que com os neoliberais mais radicais de direita, de extrema direita e tal. Porque esse cenário vai muito mais no campo dos direitos humanos, onde esses processos têm muito mais ressonância na Europa alemã, na Europa sueca, suíça, francesa, espanhol, toda a Europa mais, digamos assim, que tem um apreço maior por direitos humanos, mesmo sendo capitalista, mesmo sendo selvagem como são. Você concorda que a campanha para Lula ser, como está bem situando aqui o que indicou, né? Que eu vou o nosso Adolfo Pérez Esquivel, ex-Nobel da Paz. Que é um Nobel da Paz. Nobel da Paz. Que indicou o Lula. Tem essa expectativa que essa situação nova e com essa
crescente perseguição a Lula, inclusive com essa juiz decretando alguns milhões para ele, que é um réu inocente, é um preso político no Brasil, ter que progredir na pena. Olha, Vladimir, eu acho o seguinte, Conceição, nós estamos vivendo assim um período de profundas contradições. A Lava Jato foi criada como uma operação que supostamente iria combater a corrupção. Ela vai se tornando, ou já se tornou, uma organização criminosa. Eu acho que ela já foi criada A criminosa. partir- Eu acho que já foi com. Já tinha um foco. quando Mas ela aí foi você criada. veja que a coisa ela é gestada fora do país, há um treinamento dessas pessoas e tal, mas se vende aquela coisa de que existe um paladino, existe um Batman, existe um super-homem que veio para resolver o problema da corrupção. Limpar a corrupção, limpar o Brasil, passar limpo, né? Por sinal, eu vou aproveitar aqui para recomendar, está sendo muito elogiado o filme Coringa, né? Coringa. Que coloca inclusive o Batman numa posição de só coadjuvante. Normalmente o Batman é a figura central. E ele mostra a questão, as lutas sociais, né? As lutas sociais. E aí, nesse diapasão aí, assistam Bacurau. Só não Daqui é. a O pouco a Coringa gente só não vai- é melhor do que o Bacurau, né? Daqui a pouco a gente vai sair e a gente vai fazer assim Um Bacurau. Não, nós vamos fazer uma discussão acerca do filme Bacurau. Vocês já assistiram já? Assisti. Então vamos discutir o filme Bacurau. Mas Mas aí, assistiu? Espero que o Eu Brasil não se assisti. Eu torne sou o no único aqui dos Bacurau. três que não assisti. Estou com essa dívida. tá, relaxa. Então, essas contradições que vão aparecendo. Por exemplo, um juiz, um desembargador dizer que o Lula fique quieto, que ele está muito bem lá, em umas condições privilegiadas. Agora, o cara está preso injustamente. Aí você tem uma E a juíza... Miriam Leitão disse o seguinte, que ele tinha que ser, ele era obrigado, porque ele está trazendo gasto para a nação, gasto. Essa é uma análise E tão o- mesquinha, Não, né? Tão pequena. E uma Eu acho que pessoa que, a disse que Miriam- foi presa, eu acho que ela... A Miriam, às vezes, ela se apequena tanto. Gasto, Né? gasto. É impressionante o que o Brasil perdeu com essa máfia estimulada e ajudada pela Globo da questão do Lava Jato. Milhões de desempregados. Aí vai dizer que gasto de Lula está numa cela e comendo. Então você É tem muito pequena. essa contradição toda que ela vai aparecendo, ela vai vindo à tona, né? Uma contradição muito grande. Se mantém um Lula preso político, o Supremo empurra com a barriga a questão de decidir sobre o habeas corpus da suspeição do Moro, fica jogando isso para frente, aí é obrigado a decidir outras matérias que vai ainda mais realçando essa prisão injusta e ilegal. E aí você tem, nesse contexto todo, o Lula vai e recebe o título de cidadão honorário de Paris. Então veja o tamanho dessa contradição. Nós temos um preso político. O Le Figaro, ele descreve muito bem a importância de Lula para o Brasil, para o mundo, e ao mesmo tempo, né, que coloca a situação do preso político Luiz Inácio Lula da Silva. Aí ainda vem um e diz assim, da Globo, porque o Lula está fazendo política em cima da prisão dele. Brincadeira, né? O cara está preso injustamente, é preso político. Ele fazia política se não tivesse sido preso. Ele era hoje o presidente da República. Ele estaria fazendo política. Então você vê essas afirmações que soam como verdadeiras grosserias. Quando eu me refiro à questão de não comprar o livro do Janot, é porque a gente comentava dentro de um contexto quem é que conseguia ser mais grosseiro, mais rude, mais bárbaro, quem é que conseguia aparecer mais a partir da coisa mais absurda, né? Então o Janot quis arrebatar esse prêmio aí e disse que ia matar o Gilmar dentro do plenário, e ainda tem a história de que fizeram uma pesquisa que naquele dia ele não estava em Brasília. Mas ele deve ter se equivocado com relação à data, né? Acho que é uma questão menor. Mas aí é quando ele diz assim... que ele não tentou matar, né? Quando ele diz assim, Conceição, a Dilma é uma cidadã honesta. Todos nós sabemos disso. A afirmação de Janot é chovendo, né, no molhado, né? Porque não acrescenta nada. Sim,
A Dilma é aquela presidenta honesta que contra ela não existe absolutamente nada. O presidente Lula é um homem honesto, até que você me prove que ele cometeu algum crime. Aí você me comprovando isso, né? Aí eu mudo o meu conceito. E, exatamente, vem de Gilmar Mendes o discurso mais contundente com relação a Lava Jato. Ele proferiu na quarta-feira, ele faz um rebuscado de todas as matérias do The Intercept, e aí ele tem um pedido, Conceição, que é extraordinário. Ele está pedindo para que o material do The Intercept ele seja periciado e ele seja aceito, homologado como prova do processo. Esse pedido surgiu do Gilmar Mendes. Então a gente tem que ver que Gilmar hoje é um grande adversário de todas as atrocidades. É um positivista concreto, né, irmão? Positivista, legalista, né? Está pelo cumprimento da Constituição, né? Isso é extremamente importante nesses momentos de horrores que nós estamos passando. Então é ver essa questão. Quando o Fernando Henrique, que foi um conspirador, ele faz um chamamento para que a gente lute pela democracia, isso é bom, não é ruim não, é bom. Ruim é se ele continuasse naquela posição dele de continuar conspirando contra a República, né? Que manchou muito. É porque ele não tem mais espaço para isso, né? Então, de qualquer maneira, nós estamos juntando os cacos, nós estamos vendo aí, né? Ruim é você ver uma Miriam Leitão fazer uma afirmação dessa, eu só acho o seguinte, quer dizer, é uma coisa absurda. Tem frentes e frentes. Na minha concepção de frente é o seguinte, se faz uma frente, se tem uma política para essa frente, certo? Aí depois que a Fernando Henrique quiser vir, Miriam Leitão quiser vir, agora não dá o Fernando Henrique se pousar de montador de uma defensor, de defender a democracia e chamar o pessoal, e o pessoal do PCdoB ir para lá e outros partidos de esquerda. Isso é que é ridículo. Um cara que o próprio Moro, no Intercept, na gravação do Intercept, diz, não vamos mexer para não me lindrar. Para não me lindrar. Um cara que faz parte da montagem do golpe, né? E da conspiração. Mas aí agora ele quer montar uma frente. Mas eu soube que ele vai se vingar do Lula na questão do título honorário de Paris, cidadão de Paris, ele vai se vingar de Lula. Ele está pedindo ao Odorico Paraguaçu que o Sucupira reconheça ele como cidadão honorário. Mas tem outro problema, tem outra coisa que não foi citada. O livro de Lula, A Verdade, como é que é? Vencerá, está sendo indicado para o Jaburu, para ganhar o prêmio, tá entendendo? E é outra coisa que é essa. Muito importante. Eu penso assim, Lula ganhando esse prêmio, o livro dele sendo indicado, sabe o que soa em mim? É a questão de dizer, bicho, olha o porteiro dentro do avião que eu estou, a filha da minha empregada na universidade que meu filho está, é quando vê essa elite podre se morder de raiva com Lula ganhando esses prêmios. Falta ele ganhar o Nobel da Paz, né? E ganhar o Nobel da Paz é o... Aí Vladimir pergunta com relação a esse prêmio. Esse prêmio ele é polêmico, ele é político, ele há toda uma articulação para ele acontecer, né? Mas, por exemplo, eles já premiaram como Nobel da Paz Barack Obama. Eu acho que foi um equívoco, assim, até porque era início do mandato de Obama. Depois o Obama tem aquela história de mandar assassinar e mandar, inclusive, sequestrar o corpo, né? Levar o corpo para fora do país, do Bin Laden, né? E fora isso, as ações que ele teve. Aí ele termina com a história gravações das gravações, os grampos. Ele termina com os grampos, que eu acho que isso aí marcou muito a figura de Obama, né? Obama poderia ter saído assim, com muita elegância, pela porta da frente da Casa Branca. Mas ele teve a sua biografia manchada, até por conta da participação que tem o governo norte-americano, o governo de Obama, no golpe para derrubar Dilma Rousseff. Sim. Então Obama, e aí entram os democratas, Vladimir, os democratas, Partido Democrata. O Lula, ele, em diversas oportunidades, ele cita a arrogância, a prepotência de uma Hillary Clinton,
não é? Ele Sim. diz, inclusive, que ele tinha uma relação pessoal muito melhor com o George W. Bush, que é um símbolo da guerra, né? Mas ele tinha uma relação melhor. O Bush escutava mais ele. Né? Tanto é que quando o Bolsonaro foi visitar o Bush, lá no rancho, lá no Texas, né? Acho que é no Texas, o Bush ficou muito constrangido de receber um cidadão com essa qualificação que tem hoje Bolsonaro no mundo, né? E só piora, né? Então, eu acho que essa semana ela apresenta todos esses movimentos, são movimentos muito importantes, né? A recusa do Lula sair de dentro da carceragem para a progressão de regime é uma grande sacada. Eu refleti muito sobre isso, eu escutei várias opiniões. Eu sempre né? fui a favor até de dessa criminalista, posição. do meu amigo Teodósio Júnior, mandar um abraço para ele, que é advogado criminalista, vários, Hélio Galiza, todos os do nosso círculo de amizade, conversamos muito sobre isso. Lula deverá progredir ou não de regime. Isso é uma questão que ela é inédita no Brasil, porque geralmente os réus não se recusam à progressão do regime. Mas o Lula, ele dá um checkmate no Supremo, porque coloca pressão para cima do Supremo para julgar o habeas corpus, que levaria à suspeição do Moro, portanto, anularia os processos em que esse juiz Eco Marreco de Curitiba atuou, né? Infelizmente, eu até parabenizei um juiz, amigo meu, admiro muito ele, mas vi lá, Moro me representa. Para mim foi uma grande decepção. Mas dizer que essa pressão que o Lula coloca é de uma inteligência fundamental. E também, Vator, você e Vladimir aí da área de são estudante e advogado, se eu não me engano, é a primeira vez que o juiz vai dar a progressão que foi Eu conversei um pouco com um criminalista com relação a isso, ele coloca o seguinte: é a primeira vez que o Ministério Público a Procuradoria-Geral da República, através dos procuradores de Curitiba, notadamente Dedê deve ser como é aquele herbicida que é proibido no mundo inteiro, só o Brasil usava, né? Falar nisso, tem notícia nova com relação a isso. Bolsonaro libera mais agrotóxicos no país, né? Mas no país que tem Bolsonaro presidente, agrotóxico A gente está a 10 minutos do fim do nosso programa. Deixa eu terminar, eu queria falar esse assunto aí. Eu vou encerrar minha participação aqui rapidinho, porque a gente tem 10 minutos para dividir entre os três, né, na verdade. Tá? Certo. Então, só dizendo o seguinte, no Equador, hoje está sendo queimar a bandeira dos Estados Unidos em meio, né? Então, uma prática. Em meio a quê? A visita de Pompeu, Michael Pompeu à Grécia, né? Aqui foi a Grécia. Na Grécia. Na Grécia, quer dizer, os Estados Unidos passa... Porque, para encerrar a minha participação, eu queria só colocar a questão do Barack Obama, quando não conseguiu fazer o sucessor, a sucessora, no caso, que era Hillary Clinton, que era candidato, foi tudo reflexo dessa última parte do governo dele, essas partes negativas, do meu modo de entender. Certo? E os Estados Unidos é rejeitado no mundo todo. Começa a crescer novamente esse sentimento por conta do quanto Trump alimenta isso. Exato. Né? Quanto Trump alimenta isso. E dizer, meu amigo, minha amiga, desejar uma semana de muita luta e fazer um chamamento. Acho que o chamamento da mobilização e o nosso canal RC Roda de Conversa está a serviço dessa mobilização também. Né? Que a gente acredita que podemos e devemos fazer uma interferência maior na sociedade, resgatar. Lembrar que amanhã, nesse domingo, né, dia 6, tem as eleições do Conselho Tutelar, então é importante você comparecer, você somar com aqueles candidatos que possam representar o acréscimo de uma resistência e de uma luta melhor pela criança e pela juventude. Que defenda as crianças. E dos adolescentes, né, do jovem, a juventude como um todo, né, que a gente precisa realmente de fortalecer esse campo. Né, e dizer que a perspectiva que nós temos
durante os próximos dias, as próximas semanas, ter esses desfechos todos do Supremo Federal. Então, nossa carga de pressão em cima do Supremo Federal tem que continuar, de várias as formas, de participação na assinatura da campanha Lula Livre, em todos os processos, né, que a gente tem. A gente tem muitos conflitos se somando, né, em todos os processos políticos que a gente está em curso em todos os estados. O Ceará agora está pegando fogo, no Rio de Janeiro, em tudo quanto é canto. Então a gente precisa realmente dessa mobilização e desse chamamento. Então, nós vamos encerrar nossa participação por aqui e nós temos ainda em torno de 8 minutos para vocês dois dividirem nesse encerramento. Pode ficar à vontade. Obrigado, Conceição. Olha, e nessa última fala minha, acrescentar que cresce essa questão do impeachment do Trump, sim, porque inclusive ele tenta uma aliança com o governo chinês, que é o inimigo comercial, para que obter informações com relação ao pré-candidato do Partido Democrata, não é? E ele insiste em fazer as apurações com relação às atividades. E aí, que atividades são essas? Essas atividades, eu acho que o mundo inteiro já devia perceber isso. O governo norte-americano, ele cria factoides, ele acaba instalando uma guerra. Ele fez isso no Iraque, fez no Afeganistão, ele fez isso na Ucrânia. Não é? Tentou fazer na Venezuela. Tentou fazer na Venezuela. E está fazendo no Brasil. O petróleo interessa a eles. Né? Então, por exemplo, o vice-presidente Dick Cheney, durante o período que foi vice-presidente, fez a reconstrução do Iraque. Tem uma empresa construtora, né, pesadíssima, e que foi responsável pela reconstrução. Eles destroem, soltam as bombas, destruíram Bagdá, que é uma cidade maravilhosa, histórica, milenar e tal. E depois o Dick Cheney foi encarregado da reconstrução do Iraque, sem falar no senador que ficou lá como interventor e que raspou as contas do governo do Iraque e botou na conta dele. Né? E faz isso na Ucrânia com o pré-candidato democrata, que o filho estava lá fazendo os negócios, estava fazendo a reconstrução da Ucrânia, entendeu? Lá eles armaram um partido chamado Sloboda, que é um partido de extrema direita. Eles deram barra de ferro e escudo para esses militantes do Sloboda tomar a capital. E aí dizer que isso está em curso, né? E que no Brasil não é diferente. Aqui a gente tem uma tentativa de se apropriar das riquezas do Brasil. Né? Tem uma série de notícias aqui, por exemplo, nós falamos dos 39 quilos do sargento que ia depor. Hoje não vai dar. Conceição, suas considerações finais. As minhas considerações finais é fazer conclamar todos os brasileiros. Conceição, só que transformam. Uma história bacana aí é o capítulo 15 do livro do Janot, que eu digo que não recomendo comprar, mas o Lula comprou, o Lula leu, e está lá no capítulo 15, que a Lava Jato tinha ele como alvo. Era a intenção da Lava Jato. Então veja que mais um motivo para anular os processos. E mais um motivo para fazer esse chamamento. Vamos à rua, vamos lutar pelos nossos direitos, lutar pelo nosso país. Vamos fazer do Brasil um Bacurau. Vamos expulsar esses americanos e vamos defender o nosso país. Defender a educação e o povo brasileiro. Bacurau neles. Lula livre, Marielle vive. Uma boa noite, boa semana, muita luta. Eu não gosto desse negócio. Eu saí para